Oi, boa noite. Eu abri aqui o Evangelho no capítulo 10, item 14. O capítulo é Os que são misericordiosos. E o item 14 é o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que tornam a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o teu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-o a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá, perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à vossa direita. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento e pedir que Ele derrame sobre cada um de nós a sua paz, a sua pacificação, a sua serenidade, e que possamos, todos nós, nos colocar em sintonia com os espíritos superiores, para que eles possam abrir as nossas mentes e os nossos corações para o estudo da noite de hoje. Te pedimos, Senhor, que envolva as vibrações de paz todos aqueles nossos companheiros que não puderam aqui estar, envolva todos aqueles que estejam em nosso pensamento, e que possamos, unidos todos no só objetivo de aprender, termos uma boa noite de estudos. Fica conosco, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Um beijinho, gente. Lisa, tô descendo. Ok, Alba, obrigada. Iluminada, seja bem-vinda, boa noite. Então, hoje vai ser bom porque nós temos vários, colaboradores aqui conosco, amigos. Vai ser muito bom o estudo, né? Vai ser bem participativo. Estou contando com a participação de vocês. E na lição da semana passada, do livro Entre a Terra e o Céu, o capítulo 32, nós vimos, quando houve a volta do nosso irmão Júlio e também o seu retorno. O tempo dele aqui foi curto, foi necessário para ele poder se recuperar de um problema que ele tinha no corpo perispiritual, que ele adquiriu, por cometer em vidas passadas ato translocado. Então, nós sabemos, isso aí é um alerta para nós, que esses atos deixam marcas em nosso perispírito. E foi necessário essa reparação no corpo perispiritual para que ele possa ter esse local onde houve esse problema, que foi ocasionado devido ao que ele praticou, que foi o suicídio por envenenamento, e era na garganta o problema. E houve essa necessidade dele ter uma passagem rápida pelo corpo físico para depurar estes elementos, e ele, na próxima reencarnação, está bem melhor. E é o que nós vamos estudar hoje, A lição é o capítulo 33,
intitulado Aprendizado. Então vamos lá, meus amigos, contamos com a colaboração de todos. Amaro e a família, coadjuvados por alguns vizinhos, amortalhavam a forma hirta do menino quando rumamos de volta ao lar da bênção. Então aqui André... Oi, tá bom agora? Então André, né, ele aqui está falando quando ele, né, o menino após a morte de Júlio, né, o corpo lá, eles foram tratar de fazer o funeral do menino. E André Luiz, Hilário e Clarencio retornaram à pátria espiritual. Notei que Júlio, asilado nos braços de Odília, se mostrava aliviado e tranquilo como nunca o vira até então. Leia Diana, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Então aqui André relata que percebeu que o corpo perispiritual de Júlio estava tranquilo, porque até então ele não era tranquilo, era um espírito que sofria muito com o problema da garganta, né? Uma ferida que ele tinha causada pelo envenenamento. E ele diz que ele percebeu ele tranquilo, calmo, nos braços da mãe, né? Tudo na pátria espiritual. Enquanto as nossas irmãs permutavam ideias com respeito ao futuro, indaguei ao orientador acerca da serenidade que felicitava agora o pequeno. Aí então André, percebendo essa mudança no espírito, quis saber de Clarencio o porquê daquilo, né? Edneia, boa noite, minha amiga. Luiz, boa noite, sejam bem-vindos. Então Clarencio vai esclarecer para ele o porquê dele estar assim, tão bem, tão tranquilo. Júlio reajustou-se para a continuação piatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no corpo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que trazia nos delicados tecidos da alma. A carne, em muitos casos, é assim, como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males neles adquiridos. Isso quer dizer, o ministro, porém, cortou-me a palavra, acentuando. Isso quer dizer que Júlio doravante poderá exteriorizar-se num corpo sadio, conquistando merecimento para obter uma reencarnação devidamente planejada, com elevados objetivos do serviço. Então, aqui, André foi, né, esclarecido sobre a sua dúvida, o porquê daquele fato, e Clarencio explica que existe, né, necessidade, muitas das vezes, do espírito retornar ao corpo físico por pouco tempo, reencarnado, para depurar, quando ele diz que a carne aqui, ela, deixa eu achar, a carne em muitos casos é um filtro, quer dizer, aquela passagem pelo corpo físico foi para depurar, foi para aliviar, tirar aqueles fluidos deletérios que até então aquela reencarnação não tinha sido planejada. Foi uma reencarnação compulsória, essa em que ele passou esse pouco tempo. Foi compulsória por este fato, para auxiliá-lo. Por isso que ele diz que ele agora poderá reencarnar em um corpo sadio e vai ter e poderá obter uma reencarnação planejada, porque todas as nossas, né,
reencarnações são planejadas no mundo espiritual. Só não é nesses casos, quando há essa necessidade e quando há intervenção de espíritos superiores em favor daquele outro, né? Porque ninguém, nenhum espírito fica permanentemente no mal. Por mais que o espírito não queira, se melhora um momento em que Deus determina, que aí é determinismo mesmo de Deus para nosso progresso espiritual, que chegou a hora de você retornar a um corpo físico para passar ali, é como se fosse assim, um momento em que ele vai ter que fazer uma caminhada, uma acalmada na sua vida, né, espiritual, uma acalmada naquele espírito. Então ele vem, passa pouco tempo e retorna para o mundo espiritual para esquecer aquelas reencarnações tão conturbadas que ele tem. Por isso que nenhum espírito vive eternamente no mal. Sempre terá condições da reencarnação. É por isso que a reencarnação é considerada, né, isso tem na codificação, como a misericórdia divina de Deus para com a sua criatura. Porque isso é uma misericórdia, ele dá essa oportunidade para nós depurarmos os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas mazelas que nós acumulamos no nosso corpo perispiritual através da reencarnação. E tem um livro chamado Ícaro Redimido, eu não sei se algum de vocês já leu, em que lá nesse livro é contando a trajetória de Santos Dumont, a vida dele. E Santos Dumont, vocês sabem, também foi um suicida, né? Então, ele lá fala que às vezes, Alba, existe dentro de abortos espontâneos, espíritos que passam, lá no livro ele fala isso, né? Estou falando que eu li no livro. E aí, se você pesquisar a vida de Santos Dumont, colocar na internet, vai saber que ele suicidou-se. O espírito vem, passa por uma depuração naquele corpo. Então, aqueles abortos espontâneos, muitas das vezes é utilizado para essa depuração. Agora, não é qualquer espírito que vem, não. Nesse caso aqui, ele veio dentro do seio familiar onde ele iria reencarnar. Sempre esses espíritos têm ligações com as pessoas com quem ele vai passar aquele período no corpo físico, né? Até o nascimento. Às vezes não conclui nem a gestação, só para depurar, só para auxiliar. É isso aqui que Clarencio está colocando, né? Fátima, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Continuando aqui. Terá por alguns meses conosco desenvolvimento natural, regressando à Terra em elogiáveis condições de harmonia consigo mesmo. Quer dizer, irá passar algum tempo no mundo espiritual e depois irá se preparar da sua reencarnação para ele retornar ao mundo físico e sair dela, como ele diz, né? Condições de harmonia consigo mesmo. Ele harmonizar-se, porque a harmonização que nós temos que fazer é conosco. Não é o meu espírito, é eu espírito. Eu aqui é que tenho que estar em harmonia com o cosmo universal. E essa harmonia se dá quando nós estamos, todos unidos, praticando o bem. Porque é o bem que nos conduz para essa, né, harmonia. Fazer o bem. É a única forma que nós temos. Porque se dizer a caridade, mas a caridade não é fazer o bem? Amar ao próximo não é fazer o bem? Então, fazer o bem é o que nos direciona para o nosso progresso espiritual. Nós temos que estar com isso em mente, que o nosso pensamento tem que estar sempre pensando no bem. Isso, Alba, o trabalho no bem é o que nos ajuda nisso, lógico, porque quando a gente vai para a evolução dos espíritos, o que são os bons espíritos? Eles pensam no bem. Um espírito puro pensa no bem. Então, nós ainda, infelizmente, estamos ganhamos 24 horas pensamentos ligados só no bem.
O nosso pensamento, ele oscila, né? Tem altos e baixos. Na hora que nós conseguimos mantê-lo na mesma vibração, sempre voltado para o bem, aí nós vamos conseguir esse equilíbrio que ele fala aqui, essa harmonia, né? Com o todo universal. Quando ele fala harmonia com o nosso Criador. Fátima Rosane, boa noite, minhas amigas. Esperamos, sim, mas voltará assim em tão pouco tempo? Perguntei admirado, quer dizer. Aí André perguntou se isso é possível. Retornar para a pátria espiritual e voltar ao corpo físico, né? Porque vai depender da necessidade desse espírito de passar pouco tempo, vai depender dessa condição espiritual dele também, vai ter uma série de nuances que vai levar um espírito a demorar muito ou pouco tempo no mundo espiritual. Astroeide, boa noite, seja bem-vindo. Esperamos que assim seja, quer dizer, o que eles esperam, né? Que ele passe pouco tempo. Deve atender ao crescimento de qualidades nobres para a vida eterna, que somente o retorne à escola da carne que somente o retorno à escolha da carne poderá facilitar. Quer dizer, eles esperam que ele se prepare para isso. Boas qualidades no mundo espiritual, para quando entrar no mundo físico, vir melhorado. Apesar do véu do esquecimento, mas nós temos em nós, né, o nosso instinto, nós temos em nós as nossas sensações, nós temos em nós a nossa intuição, que é de tudo isso que a gente tem arquivado, que nós organizamos no mundo espiritual, junto com a equipe espiritual, lógico, né? Continuando aqui, ele fala, além disso, precisa conviver com Amaro, Zulmira e Silva, de maneira a confraternizar-se realmente com eles, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou. Quer dizer, retornará para o mesmo lado em onde saiu, entrará em contato com os desafetos, onde ele já esteve esse primeiro contato agora, né, nesse desencarne, para se reajustar. Para quando ele diz aqui, se confraternizar, né? Confraternização é isso, né? É ele se harmonizar, segundo o amor puro que o Cristo nos ensinou, que foi amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou querer tudo de bem para o próximo, porque eu estou querendo tudo de bem para mim. Não é isso que Jesus nos ensinou? Deixou esses exemplos para nós? Essas anotações ponderei, lançam nova claridade em nosso estudo da vida. Compreendemos, assim, que as moléstias complicadas e longas guardam função específica. Os aleijões de nascença, o mogolismo, sim, confirmou o orientador. Por vezes, é tão grande a incursão da alma nas regiões de desequilíbrio que mais extensa se faz para ela a viagem de volta à normalidade. Então, quer dizer, quanto mais nós nos desequilibramos, quanto mais nós causamos sofrimento para nós mesmos, nós é que iremos sofrer com tudo isso. Porque vamos passar por reencarnações para nos reajustarmos. E é quando ele coloca aqui, essas doenças, né, as moléstias, essas deformidades, que nós vemos lá no Livro dos Espíritos, né, crianças com deformidade, a loucura, tudo isso, quem causou? Quem criou isso para você? Somos herdeiros do nosso próprio destino. Fomos nós mesmos, né? Então é isso que ele está colocando aqui. Que nós temos que nos prepararmos aqui, quando estamos no mundo espiritual, para retornar, vir preparado. Exatamente, alba, ação e reação. E quando estamos aqui no mundo físico, nos prepararmos também para quando retornarmos, estarmos bem melhor. Né? Porque aqui a gente não vai praticar o que aprendeu na espiritualidade. Lá a gente
gente tem mais muito aprendizado. E aqui vamos colocar tudo isso em prática. Chegou a hora, né? A aula teórica ficou no mundo espiritual. No mundo material vai ser a aula física, a aula prática. Aí é onde nós, né, muitas das vezes, esquecemos da teoria e, quando vamos praticar, erramos ou dosamos de mais ou dosamos de menos as nossas ações. E aí a reação vai ter que acontecer, seja ela qual for. Porque, como colocou a Alba muito bem, a lei de ação e reação. Toda ação gera uma reação. Continuando, ele fala. Sim, confirmou o orientador. Sim, isso aqui. Sorrindo, acrescentou. O tempo de inferno restaurador corresponde ao tempo de culpa deliberada. Em muitas fases de nossa evolução, somos imantados às teias da carne, que sempre nos reflete a individualidade intrínseca, assim como a argila é conduzida ao calor da cerâmica, ou como o metal impuro é arrojado ao cadinho fervente. A depuração exige esforço, paciência. Olha esses três, não é? Essas três qualidades que temos que ter. Nós temos que nos esforçar, temos que nos sacrificar e termos paciência para podermos superarmos, né, os obstáculos na nossa vida que nós, né, temos que, como falou antes, nós temos que vencê-los, temos que ter um esforço muito grande para superar tudo isso. E na superação, pelo sacrifício, é que conquistamos essa paciência, né? Que para nós é uma das virtudes que onde nós pecamos muito, né? A paciência. Porque muitos dizem, eu não tenho paciência. Ai, Deus, dai-me paciência. Todos nós temos essas sementinhas em nós. Porém, nós não deixamos ela germinar, crescer. É difícil, né? Tudo é difícil, né, Alba, em nossa vida. Nada é fácil. Agora, nada é impossível também, né? A dificuldade é o que faz com que nós nos esforcemos e nos sacrifiquemos. Então, é difícil? Sim. Quem aqui vive de facilidades, né? Nós não vivemos de facilidades. Então, temos que ter isso em mente, que a evolução vai se dar dessa maneira, como ele colocou aqui. Não tem outra, né? Ante nosso olhar deslumbrado, tingira-se o horizonte de cores variegadas, anunciando o sol, que parecia nascer no mar de luz e ouro. Quer dizer, né? Aqui está chegando, né, o anoitecer, o amanhecer que diga, e eles perceberam o nascer do sol, né? Deve ser muito bonito. Se a gente acha o nascer do sol aqui no mundo físico bonito, imagine no mundo espiritual, né? Joaninha Clau, boa noite, meus amigos. Ante nosso olhar deslumbrado, já li isso, muito longe, esmaeciam as estrelas, e perto de nós, nuvens leves caminhavam apressadas, tangidas pelo vento. Contemplando a imensidão, Clarencio considerou, né? Então vamos mais a uma consideração de Clarencio sobre essa questão. Quando nosso espírito nesga, apreende alguma nesga da glória universal, desperta para as mais sublimes esperanças, né? Sonha com o acesso às esferas divinas, suspira pelo reencontro com amores santificados, que o esperam em vanguardas distantes, aceitando então duros trabalhos de reajuste, que representam em verdade para nós alguns decênios de renunciação na terra, em confronto com a excessitude dos séculos de felicidade em mundos de sabedoria e trabalho enaltecedor, né?
Quando o espírito aprende alguma coisa, já se melhora, veja o sacrifício que ele faz pelo outro ou pelos outros. Nós temos exemplo, né? Nosso irmão Bezerra de Menezes, um abnegado, que ele, né, se dedicou pelos outros. Aí ele diz, decênios, né? Que para nós achamos, né, 60, 70, 80 anos, muito tempo, não são nada, são pouco tempo em que nós aqui auxiliando esses outros irmãos que estão ao nosso lado para melhorar e crescer na nossa caminhada. Porque tudo que nós aprendermos, tudo que nós buscamos de melhoria, essa melhoria não é só para nós. Isso sempre tem que ser partilhada, sempre tem que ser dividido. Primeiro nós dividimos com quem está mais próximo de nós, que são os nossos familiares, parentes, amigos, e a partir daí vamos dividir com as outras pessoas, né, que estão mais distantes de nós. Então, é essa a tarefa de um espírito que já galgou, né, algum crescimento espiritual. Como o Clarencio aqui, na história, ele tem uma certa evolução espiritual já. E nós sabemos de outros e outros espíritos que aqui já estiveram nessa condição, em que vieram aqui só para se dedicar a esses irmãos, né? Auxiliando ao progresso, socorrendo, estendendo a mão, né? Amparando a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier. Esses espíritos já tiveram uma conquista espiritual, estiveram aqui conosco deixando seus exemplos para que nós possamos aprender também. O nosso guia e modelo, Jesus, mas esses outros irmãos que conosco convivem, deixam exemplos também. E nós temos que estar sempre de olhos abertos, quer dizer, temos olhos de enxergar, perceber, ouvidos de ouvir, e podermos também assimilar, reter o que é de bom dentro dessa assimilação, como o Paulo, né, fala, viver no mundo sem ser do mundo, tirar o que for melhor para o nosso crescimento, a nossa evolução, e a partir daí nós podemos auxiliar as outras pessoas, né? Não por imposição, não é por obrigação, ninguém é obrigado nem imposto a nada, mas por amor, como ele falou aqui, né? Aquele amor, né, universal. E André continua, se os homens percebessem, obtemperei, lembrando a rebelião que tantas vezes nos prejudica no mundo, né? Porque nós somos rebeldes. Então essa rebelião é nossa, né? As nossas rebeldias. E aí vamos ter que retornar para se equilibrar, deixar de ser rebelde, ser aquele, né, filho calmo, tranquilo, aquele filho que vai aceitar as orientações do pai. E hoje em dia, os adolescentes, que as pessoas chamam aborrecentes, né, a rebeldia está grande em buscar, em buscar e assimilar ensinamentos, né, orientações. É muito difícil. Então, esses espíritos, por mais que seja nós não sabemos como são esses espíritos. Aí a pessoa diz, eu tenho tantos filhos, eduquei todos iguais, mas um é diferente do outro. Sim, mas os filhos todos não são educados iguais, porque cada um é uma individualidade diferente. Um precisa de mais carinho, outro de mais rigidez, né? Um de rédeas mais curtas. Aí é onde a gente vê a necessidade desse equilíbrio. Nós não podemos tratar todos iguais, porque você trata fulano diferente. Não é isso. Um já tem mais um amadurecimento, outro ainda é mais infantil espiritualmente. Então você vai ter que perceber, tratar
de contornar essa situação sem chocar. Vê que coisa difícil, né? Vê que missão difícil, a dos pais, né? Isso é a missão dos pais, né? Que Deus, né? Que foi solicitada, eles receberam essa missão e educar esses espíritos, reeducá-los, né? Educados, eles já estão sendo há muito tempo, estão se reeducando, né? Cada vez que passamos aqui é a nossa reeducação. E Clarencio continua: entenderão algum dia, todos os seres progridem e avançam para Deus. O homem terrestre crescerá para o grande entendimento e louvará, feliz o concurso da dor. O embrião do Jequitibá, com os anos, se converte em tronco vetusto, rico de beleza e utilidade. E o espírito, com os milênios, transforma-se em engenho soberano, coroado de amor e sabedoria. Então, aí ele diz que nós vamos crescer, né, com o concurso da dor. Não seria necessário, né? Com amor também cresce muito. Mas nós ainda só sabemos aprender apanhando, sofrendo. É difícil alguém não aprender depois de sofrimento. Muitos dizem, deixa ele quebrar a cara, que depois que ele quebrar a cara, ele aprende. O quebrar a cara que diz assim, deixa fazer como quer, porque aí vai perceber depois que as orientações que foram dadas é que devia seguir. Quantas e quantas pessoas nos dizem, hoje em dia eu agradeço a meu pai por me ter dado umas chineladas. Naquele tempo eu não entendia, hoje eu entendo. Por ter me dito não, por ter me não deixado eu fazer certas coisas, né? É isso aqui que ele fala, a dor é essa. Porque aí depois você vai ver que aquelas orientações eram úteis para vocês, para nós. E nós às vezes achamos que o pai quer ser autoritário, né? E achamos, como agora nas escolas, né, não aceitar a orientação de professor, que está uma coisa impressionante. Então, se estamos ali, é para melhorarmos. Ninguém está querendo o mal de ninguém. Se você chega em uma escola, se você está num lar, essas pessoas que estão lhe orientando vão querer o mal de alguém? Não, só está querendo o seu bem. Mas como o André falou aqui em cima, somos rebeldes e achamos que aquilo não é bom para nós. E aí vamos sofrer. Como disse Clarencio, né? A dor vai colocar o freio na gente, né? Só a dor, né? A dor é evolução, como o próprio André Luiz fala, né? E ele faz a comparação do Jequitibá com o espírito, que o Jequitibá é uma árvore, né? Frondosa, uma árvore forte, e ele compara o embrião do Jequitibá, que é de pequenininho, se torna aquela árvore, né, forte, com o espírito, que com os milênios, somos milenares, vai se transformar em um gênio. Todos nós seremos um dia anjos, espíritos evoluídos, né? Então é isso que ele está falando aqui. Depois de um minuto de silenciosa adoração, a natureza, adorando a natureza, né? Admirando a beleza, o instrutor continuou. Volvendo ao caso de Júlio, não podemos olvidar que milhares de inteligências entre o berço e o túmulo estão procurando a própria recuperação. À medida que se nos aclara a consciência e se nos engrandece a noção de responsabilidade, reconhecemos que a nossa dignificação espiritual é serviço intransferível. Devemos a nós mesmos quanto nos sucede em matéria de bem ou de mal. É o que nós já estávamos comentando antes, né? Nossos comportamentos, nossas ações, nós vamos ser responsáveis por tudo o que fizemos, né? Quando partimos daqui, o que é que nós vamos levar? Qual será a nossa bagagem? O que é que vai ser pesado para nós, a nossa consciência, diante dos nossos comportamentos, nossas atitudes, nosso falar, nosso pensar, nosso agir? Então é tudo isso que vai, né, juntando. Isso aqui é o nosso tesouro, quer dizer, é o nosso banco, né, da providência. Nós estamos juntando essas moedas, né? É a nossa riqueza. Temos dinheiro aqui no Banco da Terra,
Temos quanto em nossa conta corrente? Verificamos nosso saldo todo mês, vemos extrato. E o nosso extrato espiritual, como é que ele está? Como é que nós verificamos isso? Como é que nós vamos nos extraindo de nós o que é bom para acumular mais? É isso que a gente tem que fazer, né? Que é o que ele está dizendo aqui. Importante observar, disse Hilário, pensativo, como a vida reclama, no refazimento da paz, a conjugação daqueles que entraram em guerra uns com os outros. No passado, Júlio arrojou-se ao despenhadeiro do suicídio, sob a influência de Amaro e Zulmira, após indispor-se com Silva. E agora, completou Clarencio, reabilitar-se com o auxílio de Zulmira e Amaro, de modo a reharmonizar-se com o enfermeiro. É natural seja assim. Então, nós somos responsáveis por tudo o que fazemos. Veja só. Júlio suicidou-se por influência de Amaro e Zulmira. Por ele, né? Ciúme, o ciúme que ele sentia, ele viu a traição, foi traído por eles dois, e aí ele suicidou-se. Aí a pessoa diz, mas será que a pessoa que cometeu o suicídio, só ele é quem vai ter que reparar? Nós estamos vendo aqui que não. Somos responsáveis por todas aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Por isso que nós temos que ter cuidado e não sermos levianos em sentimentos com as pessoas que estamos em contato. Se eu não tenho sentimento com aquela pessoa, eu não vou poder incentivar, brincar com, né, o coração, os sentimentos de uma outra pessoa, só para me divertir e depois deixar para lá. Nós não sabemos o que passa no sentimento do outro, qual é a nossa relação de afinidade espiritual com aquelas pessoas. Então, se não quer nada sério, então é melhor evitar, porque aí o compromisso é grande. Como ele diz, vão ter que se reharmonizar os três. E é quando ele diz, né, que nós causamos sempre guerras um com o outro, estamos sempre nos indispondo. Nós vemos as guerras aí entre, né, os países e as guerras que nós vemos dentro dos lares. As guerras pessoais, né, as competições. Essas guerras que nós vemos aí são as coisas grandes. E existem as outras guerras, a sua guerra interior, íntima, que você está lutando com você mesmo. Ok, Astroide, vai com Deus, meu amigo. Mas Júlio, antes de retornar ao mundo, através do nosso amigo ferroviário, indaguei, onde estaria, quer dizer? Júlio estava no mundo espiritual. Júlio ia retornar através do mesmo lar que partiu. Aí ele pergunta, onde é que ele estava antes de retornar? Ele era um suicida? Então nós sabemos que os suicidas, né, tem um vale do suicida, tem até um estudo aqui, né? Nós sabemos que às sextas-feiras, vai ser é dia de terça o estudo, né? Sobre. É de Ivone do Amaral Pereira. Não é isso, Elô? Então é um estudo sobre. O livro, não estou lembrado do nome agora. Sobre suicídio. Então é muito bom nós, na terça, né? Isso. Estudarmos para nós sabermos qual é a condição de um espírito que pratica o suicídio. Memórias de um suicida. Isso mesmo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca consegui ler esse livro. Eu não passo do 3º capítulo. E aí eu não insisto. Porque eu acho que eu devo ter sido uma suicida. Porque é muito forte o que a gente lê. E me incomoda bastante. Eu não consigo permanecer com essa leitura.
Então é quando ele diz, onde ele estaria? Aí ele vai explicar. Depois de haver, mexe mesmo, Elô. Depois de haver eliminado o próprio corpo, satisfazendo a simples capricho pessoal, sofreu por muitos anos as tristes consequências do ato deliberado, amargando nos círculos vizinhos da terra as torturas do envenenamento a se lhe repetirem no campo mental. Deve ser uma situação terrível. Você acha que as pessoas que cometem suicídio acham que vai resolver tirando a vida física e vai se ver vivo e vai ver que não tirou nada, que não acabou com nada. O sofrimento vai ser bem maior. Aí, e aquilo repetido na sua mente, deve ser um sofrimento terrível. E como, Elô, do outro lado, a coisa é bem mais séria do que aqui. Muito mais séria. A morte prematura, que ninguém tem direito de tirar a vida, né? Deus tirar a vida, que Deus é quem dá a vida, né? De cortar uma existência, né? A morte prematura, quando traduz indisciplina diante das leis infinitamente compassivas que nos governam, constrange o espírito que a provoca a dilatada purgação na paisagem espiritual. Olha só, onde será que um espírito que pratica um ato desse, onde vai ficar? E por capricho, né? Porque a pessoa não quis ficar com ele, não queria aquele relacionamento, a pessoa se sentiu rejeitada e tirou a própria vida. E isso tudo se diz que é em nome do amor, né? Não podemos trair o tempo. E a existência planificada subordina-se a determinada cota de tempo, que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Então, quando nós não aceitamos, quando nós nos rebelamos, o sofrimento vai ser grande, né? A rebeldia é nossa, mas também as consequências vão ser imensas. Sofreria, porém, a sós? Nem sempre, informou o instrutor. Quando não se achava em martirizada solidão, via-se, como é lógico, onde se lhe mantinham preso o pensamento. Ante a nossa curiosidade indagadora, acrescentou: os pensamentos dele se alimentavam na atmosfera psíquica de Zulmira, Amaro e Silva, que lhes serviam de pontos básicos de ódio. Ensinava Jesus que o homem terá o seu tesouro onde guarde o coração. E efetivamente todos nos imantamos em espírito às pessoas, lugares e objetos aos quais se liguem os nossos sentimentos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O apego às coisas do mundo físico. Apego a pessoas, lugares e objetos. Porque dependendo da nossa partida, dependendo do nosso apego, dependendo da nossa condição, nós vamos ficar atrelados, sofrendo aquela pessoa, aquele lugar, aquele objeto. Então isso, a afinidade, né? Nós vamos ter que quebrar esse círculo. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Isso aqui é um mundo passageiro para nós. Temos aqui um tempo estipulado para estarmos aqui. Nosso passaporte está carimbado. Só falta marcar a data. Quando é que nós vamos? Então não adianta nós ficarmos aqui querendo... Isso é meu, é meu, é meu. Ninguém tem nada. Nós estamos só aqui sendo usufrutuário. Boa noite, Darlene. Seja bem-vinda, minha amiga. Nós somos usufrutuário de tudo isso. Para que esse apego demasiado, né? Só vamos sofrer mais com isso. Mas Júlio estava em contato com eles nas esferas espirituais ou nas experiências do mundo físico? E outra coisa, né?
ele estava ligado porque os sentimentos dos outros também eram de ódio para com ele. Não só era o dele, era uma simbiose dos dois lados. Aí ele pergunta se Júlio estava ligado com ele no mundo espiritual ou no mundo físico. Partilhava-lhes a vida simplesmente. E a vida em qualquer setor de luta é invariável. Entretanto, por detestar Amaro mais profundamente, pesava mais com intensidade sobre ele. Ele detestava mais Amaro. Então, boa noite, Edneia, vai com Deus. Então, para Amaro, o ódio era bem maior. Ele tinha mais ódio de Amaro do que da Zulmira. O ferroviário, na existência do espaço, conheceu-lhe a perseguição acérrima, ouvindo-lhe as acusações e as queixas nas regiões purgatoriais, e ao se reencarnar na atual condição, foi seguido de perto por Júlio, que lhe afligia a mente dele, exigindo o necessário concurso à formação de novo corpo, em razão da leviandade de Amaro, quando na personalidade de Armando caminhara para o suicídio. Quer dizer, quando o Amaro era Armando e o Júlio, que continuou com o mesmo nome Júlio, suicidou-se por culpa disso, por causa do ciúme que ele tinha da Zulmira. Então ele dizia que ele era quem tinha que ajudá-lo, tinha a obrigação de ajudá-lo. Por isso mesmo, a lei permitia-lhe a união com o amigo, transformando em desafeto, companheiro esse do qual reclamava a renovação da oportunidade perdida. Então, quer dizer, dentro do nosso lar, nós vamos estar sempre em contato com os nossos afetos e desafetos. E quando não conseguimos dentro do lar, vão estar ao nosso redor, como parente, tio, sobrinho, primo, vizinho, amigo. Clarencio fitou-nos de modo especial e aduziu: entre o credor e o devedor há sempre o fio espiritual do compromisso. Amaro teria tido, dessa forma, uma juventude algo conturbada. Ponderei com objetivo de estudo. Sim, como acontece a maioria dos moços de ambos os sexos na luta vulgar. Muito cedo acordou para o ideal da paternidade, quer dizer, ele muito jovem já queria casar, já queria ser pai. Em sonhos, fora do corpo denso, encontrava-se com o adversário, com o Júlio, no sonho, o espírito se reencontra, que lhe pedia o retorno ao mundo e ansioso de reconciliação. Pensava no casamento com extremado desassossego, desejoso de saldar a conta que reconhecia dever. Então, como ele sonhava muito com Júlio, Júlio pedindo para reencarnar, para que ele auxiliasse ele, então ele ficava pensando em casar, mas não era por querer um casamento, para se livrar daquele sofrimento. Muito jovem ainda, encontrou Odila, que o aguardava, consoante o acordo por ambos, levado a efeito na vida espiritual. Quer dizer, Odila, no mundo espiritual, junto com Amaro, se aceitaram casar quando aqui no mundo físico se reencontrasse. Porque toda relação, toda união, isto tudo é programado também no mundo espiritual, Esses casamentos que são provacionais, a grande maioria, são todos organizados dentro do mundo espiritual. No entanto, as vibrações de Júlio eram efetivamente tão incômodas que a primeira esposa do nosso amigo não conseguiu acolher-o de imediato, recebendo Evelina em primeiro lugar, de vez que a ligação do casal com ela se baseia em doces afinidades. Somente depois da primogênita é que se ambientou para a incorporação do suicida em sofrimento. Quer dizer, ela não tinha nem condições de engravidar dele logo com o primeiro filho, porque as vibrações eram tão carregadas, tão pesadas, que teve que vir um espírito antes
mais dócil, mais amoroso, já um melhorado espiritualmente, para ela poder se reequilibrar e depois aceitar o outro Júlio, porque a Eveline era irmã do Júlio aqui no mundo físico, filha do Amaro com a Odila. Este tempo de nossa conversação, lembrei respeitoso, faz-me recordar os conflitos interiores de muitos rapazes, de muitas moças na terra. Às vezes se arrojam ao casamento com absoluta inaptidão para as grandes responsabilidades, qual se estivessem impulsionadas por molas invisíveis, sem qualquer consideração para com os impositivos da prudência. Aquelas pessoas que se casam, né, sem responsabilidade, porque fica relembrando desses compromissos no mundo espiritual. Como se fossem atacados por subitânea loucura, desatendem a todos os conselhos do lar ou dos amigos para despertarem depois com problemas de enorme gravidade, quando não acordam sob a neblina de imensas desilusões. Agora compreendo, na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas, a que não se pode fugir, né? Porém, temos que nos preparar para resgatar essas dívidas, né? Assumimos o compromisso, mas na juventude a lembrança vem muito forte, mas temos que nos preparar para nos organizarmos e receber esses espíritos ao nosso lado, né? Tanto no casamento, com o marido ou a esposa, quanto com os filhos. Sim, confirmou o ministro, grande número de paixões afetivas no mundo corresponde a autênticas obsessões ou psicoses, que só a realidade consegue tratar com êxito. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado através de requisições dos amigos ou inimigos desencarnados, aos quais devemos colaboração efetiva para a reconquista do veículo carnal. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Quer dizer, nessa hora, temos que ter calma, prudência, paciência, para não fazer, né, não tomar uma atitude e complicar mais. Em vez de melhorar a situação, vai piorar. É o que acontece com aquelas pessoas que têm vários relacionamentos, porque são vários espíritos que se compromissaram com eles no passado. Tiveram vários, né, convivências juntos. Ninguém sabe como foi. E quando se reencontram, não conseguem, né, superar. Aí quer praticar a mesma coisa que fazia antes. Aí o compromisso continua. Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes aumenta o juro da dívida, né? Refletindo nas lutas da alma, a tirar das experiências da vida, com tantos enigmas a solver, acudiu-me à lembrança antiga questão que habitualmente me vinha à cabeça. E os anjos de guarda? Inquiriu. Quer dizer, será que os anjos de guarda não ajudam nessas horas? O que é que eles vão fazer para auxiliar? Diante da surpresa que assomou ao semblante do nosso orientador, acentuei reverente. Perdoe-me, mas ainda sou estudante incipiente da vida espiritual. Os anjos de guarda estão em nossa esfera? Quer dizer, ele não sabia se os anjos de guarda, né, qual era a situação desses espíritos como anjos de guarda. E Clarencio vai explicar. Os espíritos tutelares encontram-se em todas as esferas, contudo é indispensável tecer algumas considerações sobre o assunto. Os anjos da sublime vigilância, analisados em sua excessitude divina, seguem-nos a longa estrada evolutiva. Desvelam-se por nós dentro das leis que nos regem. Todavia, não podemos esquecer que nos movimentamos todos em círculos multidimensionais. A cadeia de ascensão do espírito vai da intimidade do abismo à suprema glória celeste. Então, essa evolução vai de um canto a outro, né? E os espíritos, o anjo de guardas, eles vão estar nos tutelando. Ligeira pausa trouxe paternal sorriso aos lábios do instrutor, que prosseguiu. Será justo lembrar que estamos plasmando nossa individualidade imperecível no espaço e no tempo?
Ao preço de continuadas e difíceis experiências, a ideia de um ente divinizado e perfeito, invariavelmente ao nosso lado, ao dispor de nossos caprichos ou ao sabor de nossas dívidas, não concorda com a justiça. Que governo terrestre destacaria um de seus ministros mais sábios e especializados na garantia do bem de todos para colar-se indefinidamente ao destino de um só homem? Quase sempre renitente, cultor de complicados enigmas e necessitado, por isso mesmo, das mais severas lições da vida. Por que haveria de obrigar-se um anjo a descer da luz eterna para seguir, passo a passo, um homem deliberadamente egoísta ou preguiçoso? Tudo existe lógica, bom senso, quer dizer. Será que um espírito nessa condição, angelical, né? Angelitude, um espírito dessa condição, vai estar ao nosso lado o tempo todo? Como ele diz, nós somos egoístas, uma pessoa renitente, preguiçosa. Será que ele vai ficar o tempo todo parado ali, só ao nosso lado? Será que Deus iria agir dessa forma? Será que isso estaria correto? E aquele espírito ali, que tinha tantas coisas também para trabalhar, para crescer, melhorar, evoluir, vai ficar preso a nós, só ao nosso lado? Será que é assim que acontece? Com semelhante apontamento, quer dizer que os anjos de guarda não vivem conosco? Não digo isso, asseverou o benfeitor, e com graça aduziu. O sol está com o verme, amparando na furna, a milhões e milhões de quilômetros, sem que o verme esteja com o sol, quer dizer. Eles não estão colados ao nosso lado, né? As irmãs que seguiam conosco lado a lado, embevecidas na contemplação do céu, comentavam carinhosamente o porvir de Júlio, psiquicamente distanciada de nossa conversação. O apontamento de nosso orientador impunha-nos graves reflexões, e talvez por esse motivo o silêncio tentou apossar-se do grupo, mas Clarencio, reconhecendo que o assunto demandava elucidação mais ampla, continuou. Anjo, segundo a concepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de Antur em nome de Deus, ou pessoa que se devota infinitamente a outra, ajudando-a e defendendo-a. Em qualquer região, convivem conosco os espíritos familiares de nossa vida e de nossa luta. Dos seres mais embrutecidos aos mais sublimados, temos a corrente de amor, cujos elos podemos simbolizar nas almas que se querem ou se afirmam ou se afinam umas com as outras, dentro da infinita gradação do progresso. A família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco, auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se na própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem, de todas as afeições terrestres. Salientemos para exemplificar a devoção das mães. O espírito maternal é uma espécie de anjo ou mensageiro, embora muitas vezes circunscrito ao cárcere do férreo egoísmo, na custódia dos filhos. Além das mães, cujo amor padece muitas deficiências, quando confrontando com os princípios essenciais da fraternidade e da justiça, temos afetos e simpatias dos mais envolventes, capazes dos mais altos sacrifícios por nós. Não obstante, condicionados e o admirável altruísmo do amanhã comece na afetividade estreita de hoje, como a árvore parte do embrião. Todas as criaturas, individualmente, contam com louváveis devotamento de entidades afins que se lhes afeiçoam. A orfandade real não existe. Em nome do amor, todas as almas recebem assistência onde quer que se encontrem. Irmãos mais velhos ajudam os mais novos. Mestres inspiram discípulos.
pois socorrem os filhos, pais socorrem os filhos, amigos ligam-se a amigos, companheiros auxiliam companheiros, e socorrem todos os palcos da natureza, e fatalmente na terra, entre os que ainda vivem na carne, e os que já atravessaram o escuro espaçadiço da morte. Os gregos sabiam disso e recorriam aos seus gênios invisíveis. Os romanos compreendiam essa verdade e cultuavam os numes domésticos. O gênio guardião será sempre um espírito benfazejo para o protegido, mas é imperioso anotar que os laços afetivos em torno de nós ainda se encontram em marcha ascendente para mais altos níveis da vida. Com toda a veneração que lhe devemos, importa reconhecer nos espíritos familiares que nos protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da angelitude eterna. Naturalmente, avançam em linha enobrecidas, em planos elevados. Às escolas religiosas, escutamos a intuição popular asseverando: nossos anjos de guarda não combinam entre si. Ou ainda, façamos uma oração aos anjos de guarda, reconhecendo-se instintivamente que os gênios familiares de nossa intimidade ainda se encontram no campo de afinidades específicas e precisam, por vezes, de apelo à natureza superior para atenderem a esse ou aquele gênero de serviço. Então, ele está explicando aqui que anjo de guarda, onde nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec coloca a diferença entre anjo de guarda, espírito protetor e espíritos familiares ou simpáticos. Então, Kardec diz que o espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior, como ele falou, não é angélico, é superior. Relativamente ao do protegido, quer dizer, é um espírito de uma certa elevação, que tem subordinado a ele os espíritos protetores, que vão estar, quando nós necessitamos, nos auxiliando. Porque eles vão ter atividades, por isso que diz que o anjo de guarda, ele atende a vários. Ele não vai ficar só com aquele que está subordinado à sua guarda. Ele guarda vários e tem vários espíritos protetores também auxiliando na sua tarefa. Então, como é que nós vamos perceber isso? Nós vamos perceber isso quando nós, como nós falamos no início, voltamos o nosso pensamento para o bem, né? Temos que nos esforçarmos, estamos pensando sempre no bem. Para concluir, aí ele fala: chegávamos ao lar da bênção, e os esclarecimentos do instrutor prezavam-se em nossa alma, por inesquecível preleção, compelindo-nos a grande silêncio. Blandina, porém, veio até nós e perguntou ao orientador sensibilizada: generoso amigo, podemos estar realmente convictos de que Júlio devia desencarnar agora? Quer dizer, porque ele voltou rápido, né? Perfeitamente. A lei funciona exata. Não há lugar para qualquer dúvida. Quer dizer, tinha que ser daquela forma, para ele se reajustar. E aqueles jatos de pensamento escuro que partiram do enfermeiro, como que envenenando o nosso doentinho. Se não estivéssemos junto dele, disse o ministro, teriam efetivamente sim, a lei ter-se-ia cumprido. Entretanto, aqueles pensamentos escuros de Mário voltaram para ele mesmo. Emitiu-nos com o evidente propósito de matar, e em razão disso experimenta o remorso de um autêntico assassino. A graciosa residência de Blandina, para onde nos encaminhávamos, estava agora à nossa vista. Clarencio afagou a bondoso e concluiu: permaneçamos convencidos, minha filha, de que em qualquer lugar e em qualquer tempo receberemos da vida de acordo com as nossas próprias obras. Porque o enfermeiro, que era Mário Silva, que foi também desafeto de Júlio, quando reconheceu o pai de Júlio,
e viu que a criança estava passando mal e ele tinha que auxiliar aplicando uma medicação, ele pensou em aplicar uma medicação para matar a criança. Aí foi quando o médico foi chamado, que a criança estava passando mal, e ele percebeu que não tinha necessidade de falar aquilo, então ele se arrependeu. Então os pensamentos deles, né, não causaram desarmonia, porque a equipe espiritual estava presente. Mas se não tivesse aquela equipe espiritual, ia influenciar, ia abreviar o desenlace do Júlio. Então é por isso que ele diz que ele ficou com remorso com os pensamentos que ele teve. Que ele acha que porque ele pensou aquilo, a criança morreu mais rápido, né? Não morreu mais rápido, porque ninguém mata ninguém. Chega na gente só morre no dia e na hora certa. Mas que foi necessário um aprendizado para nós sabermos os nossos pensamentos. Onde você for, você vai visitar alguém, vai conversar com alguém, o que você vai dizer, o que você vai falar. Olhe como você vai envolver essa pessoa para auxiliar. Em vez de melhorar, pode piorar. Por isso que às vezes a pessoa diz, fulano está doente, vamos visitar, eu não estou bem, eu não vou visitar. É melhor não ir, do que chegar lá e causar mais sofrimento, em vez de melhoria para aquela pessoa, né? Levar palavra de consolo, sentimentos bons, otimistas, e não pessimistas, né? É isso que a gente tem que ver aqui, porque ele era um profissional, e ele com o profissional, ele tinha ali a obrigação de salvar aquela vida. E ele sabendo que ele podia tirar a vida, e ele pensou em fazer isso. Por isso que existe o juramento, né, de Hipócrates, né, dos médicos na medicina, em que tem que salvar qualquer vida que seja, como ele disse. Qualquer um de nós temos anjo de guarda, seja quem for, espírito bom ou espírito ruim. Se eu estou agora praticando atos errados, mas eu tenho um anjo de guarda, ninguém. E aí, o que eu estou fazendo é que eu vou responder. Então, dentro de uma profissão, um médico, porque aquela pessoa que chega ali é um criminoso, não vai socorrer, vai matar, ele não pode fazer isso, né? Ninguém, em situação nenhuma, um bombeiro, porque chega num local, aquelas pessoas, são pessoas, né, de má índole, são pessoas que provocaram aquilo, vai deixar morrer tudo ali? Não, ele se especializou em salvar vidas e não tirar vidas. E todos nós, seja qual for, ninguém tem o direito de, diante da pessoa passando mal, sofrendo, seja o seu pior inimigo, né, que você não tenha simpatia, mas você tem que estender a mão para segurar. Você tem que estender a mão para amparar. É esse o amor fraternal que Jesus, né, nos ensinou, que no início da lição foi falado aqui, né? Então, meus amigos, terminamos o nosso estudo, né? Passamos só um pouquinho, porque a lição foi um pouco grande. Agradecendo a participação de todos vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco. E vamos convidar alguém para fazer a nossa prece, para finalizarmos o nosso estudo da noite de hoje. Passando, Elô. Boa noite a todos, vocês me ouvem? Ok, Lisa, obrigada, Lisa. A gente observa, né, o estudo como esclarece. E eu estava aqui refletindo numa passagem que Emmanuel fala, né, no livro Religião dos Espíritas, tem um trechinho na lição amanhã, foi até a página hoje lá do centro, e caiu, não por coincidência, né, porque nada é por acaso. E tem um trecho que fala assim, é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No instituto da reencarnação, desse modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. Quer dizer, a gente não tem como contrair débitos, né, e jogar para a conta do vizinho. É responsabilidade nossa. Então, nós somos responsáveis por todos os atos, né, e ações que cometemos. Então, é aquela questão, como colocou a nossa amiga Alba, ação e reação. Né? Então, nós temos que ter essa compreensão e essa certeza conosco, porque assim, com esse entendimento, com essa compreensão, levaremos uma vida, né, de uma forma bem melhor, né? Tentaremos seguir sempre um caminho certo, e sabendo que tudo que nós cometermos de erro, com certeza vai ficar lá naquele nosso saldo, né, devedor, e um dia teremos que pagar
aqui, agora, nesse momento ou mais à frente, né? Vai depender do que nós estamos contraindo de débitos. Então, que nós tenhamos assim essa convicção e essa certeza que todos os nossos atos, com certeza, bem ou maus, ficarão por nossa responsabilidade, são de nossa responsabilidade. Lisa, mais uma vez, obrigada. E vamos assim serenar os corações, as nações do Pai amado, agradecendo por essa oportunidade, o amparo que tivemos nessa noite, as tuas bênçãos, Pai. Pai, a bênção de Jesus, dos amigos espirituais que estiveram a nos envolveram a nossa querida Lisa nas suas colocações, mas principalmente, Pai, gostaríamos de agradecer pela oportunidade que a doutrina espírita nos dá, da compreensão, do entendimento, da reflexão, para que sempre, Pai, nós tenhamos assim o esforço, a vontade de colocarmos em prática o aprendizado no nosso dia a dia com os nossos familiares. Observamos que diante às vezes das nossas escolhas, em momentos assim de pouca reflexão, seguimos caminhos às vezes pedregosos. Então que nós possamos parar, fazer sempre aquela pausa, serenar os corações, pensar um pouquinho, refletir, para termos a certeza do caminho que iremos seguir. Que a tua doce presença possa agora embalar os nossos sonos, que nós tenhamos assim uma noite tranquila, que os nossos anjos guardiões possam assim pegar as nossas mãozinhas e levarmos para mais estudos, para mais entendimentos, para que assim, Pai, ainda com a nossa dificuldade que cada um de nós tem, né, de compreensão, que nós solidifiquemos os nossos pensamentos, solidifiquemos os nossos corações em toda a oportunidade de aprendizado. Obrigada, Pai, por este amparo. Pedimos as bênçãos aos nossos amigos aqui presentes, seus lares, seus familiares. E então encerramos assim, Pai, o estudo desta noite entre a terra e o céu, com a tua bênção, com o teu amparo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos amigos espirituais que nos envolvem, hoje e sempre. Que assim seja.